Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, para mais o 6º dia do Novenário de Santo Antônio. A comunidade de Santo Antônio e toda a coordenação agradece e acolhe a cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que se fazem presente, vocês de outras comunidades que nos visitam, e vocês também que nos visitam pela primeira vez, sintam-se acolhidos. E para dar início a esse nosso 6º dia do novenário, vamos falar um pouco sobre a humildade de Santo Antônio. A humildade era a mãe e a raiz de todas as virtudes. Ele ensinava que acumular virtudes sem ser humilde é como carregar poeira ao vento. Mesmo sendo um teólogo brilhante, preferia tarefas simples e trabalhos manuais a ser conhecido, destacando que a verdadeira grandeza está em ser pequeno diante de Deus. Os principais pilares da humildade na vida do santo incluem a escolha pela simplicidade. Apesar de seu vasto conhecimento bíblico, Antônio escondia sua erudição realizando tarefas rotineiras nos eventos como a fonte da sabedoria. Ele acreditava que seus dons não vinham de seu próprio intelecto, mas do Espírito Santo, buscando sempre calar o próprio ego para dar lugar à vontade divina. Ação e oração. Seu lema era: cessem as palavras, falem as obras. Ajudava os pobres e doentes, não para obter fama, mas por genuíno amor ao próximo. Educação contra o orgulho. Ele via o orgulho e a soberba como a raiz de todos os pecados e a humildade como o único remédio capaz de combatê-los. De pé, vamos acolher os nossos celebrante. Vamos todos unir nossas preces ao Senhor, entoar o louvor, pois aquilo que já foi semente, hoje é planta de
Que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos todos os pecadores e perdoemos publicamente no fundo do coração. Senhor, que vieste salvar nos corações arrependidos,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo do presbítero São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós novos irmãos no amor de Cristo. Ele que Deus convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: levanta-te e vai a Serepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou e disse: por favor, traze-me um pouco de água, uma vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: por favor, traze também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faz como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias tinha dito, e comeram ele, ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu. O óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito, foi
Quando eu chamo, respondei, ó meu Deus, minha justiça, vós que soubeste aliviar-nos no momento de aflição. Atendei por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fecharei o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficares revoltado, não pegueis por vossa ira. Meditai os vossos leitos e calai o coração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Muitos há que se perguntam quem nos dá a felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor da vossa face. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa noite que vocês seguem, hoje o 8º dia de novembro, sexto, lá eu estava lá em Alta Floresta ontem, a comunidade está no 9º dia da trezena hoje, o 8º ontem.
geralmente trezena, em alguns lugares falam trezena, outros a novena. Muito importante é pensar esse tempo como um tempo propício para refletir sobre a vida e testemunho do padroeiro. Né? Como se fosse um retiro que prepara a vida para ver. Olha, a comunidade vive o seguimento de Jesus Cristo, inspirado no testemunho dos santos que escolheram. Né? E vocês conhecem bem Santo Antônio? Às vezes a gente conhece Santo Antônio só por causa do santo do casamenteiro, né? Mas às vezes nem sabe o que é conhecido como santo casamenteiro. Deve vir, às vezes, se quiser pedir Santo Antônio para casar, não vai demorar, porque a filha é grande, né? Pede para o Santo Expedito, Santo da Casa dos Impossíveis, né? Mas Santo Antônio está muito ocupado. Mas você sabe por que Santo Antônio virou santo intercedido para o casamento? Sabe? Ou não? Sabe? Alguém sabe? Se souber, põe na mão. Ela sabe por quê? Bacana, ela sabe mesmo. É isso mesmo. Eu vou repetir, muita gente me escutou. Qual é o nome da senhora? Valdeci. A dona Valdeci está falando aqui, e é isso mesmo. Santo Antônio, o que acontece? Na época dele, Santo Antônio virou um período medieval, em que antigamente, quando uma mulher ia casar, o pai da família tinha que pagar o dote. Tinha que pagar para casar com a filha dela. E aí o que acontecia? No contexto de Santo Antônio aqui, tinha muitas mulheres pobres, e a família não teria condições de pagar o dote, ou seja, nunca iriam se casar. E aí, por que Santo Antônio, então, uma dessas mulheres que não tinham muita condição financeira, foi conversar com Santo Antônio, falou que ela tinha muita vontade de se casar, mas não se casava porque a família não tinha condições de pagar o dote. Aí Santo Antônio, ele se torna um santo casamenteiro, intercessor, nem tanto por uma coisa miraculosa, mas por causa de uma atitude generosa da parte dele. Aí eu fico pensando que Santo Antônio faz, mas vai arrumar um homem, eu vou ficar quietinho em casa, quem vai aparecer com um homem aqui na porta de casa? Fica esperando, você vê. Faz um banco de aroeira, você espera. Faz de aroeira. Todo quem conhece a aroeira sabe, vai ter que esperar muito, né? Aí o que Santo Antônio faz? Ele começa a procurar as pessoas a fazer uma que a gente chama de vaquinha, a juntar dinheiro com as pessoas que ele conhecia que tinham condições para aquela mulher casar, poder pagar o dote e poder casar. Então ele começa a sair daqui, é claro, olha, você pode ajudar com tanto, aí a pessoa dava tanto, pode ajudar com tanto, eu vou dar tanto, até conseguir um montante que ela precisava para pagar o dote e ela pôde se casar. Aí a partir de então, muitas outras noivas começaram a procurar Santo Antônio, muitos que não tinham condições financeiras também. Mas uma outra coisa que surge, sabe o que é? Por causa dessa questão, muitos casamentos não aconteciam porque a pessoa se amava, aconteceu com arranjos matrimoniais. Então a família dele é rica, a dela também é rica. Então, para casar só rico com rico, eu quero que a família tal mistura com a família tal. Então, vamos casar o fulano com a Beltrana. O Joãozinho vai casar com a Maria, porque o Joãozinho é da família tal. E nós queremos que a família tal se junte com a família da Maria, da Maria, que é a outra família tal. Nós queremos que essas duas famílias se unam. Aí o Joãozinho e a Maria chegaram assim, mas nós nos amamos. Vocês não se amam, não se amam, vão casar a si mesmo. Casamento arranjado. E como as famílias tinham dinheiro, aí de repente a família da Maria nem era tão rica para pagar o dote. Não, a família do Joãozinho nem era tão rica.
Aí a família da Maria disse: não, vamos lá, a gente paga o dote. A gente paga o dote para juntar as duas famílias. Só que os casal não se amavam. Aí os casamentos arranjados. E aí Santo Antônio começa a combater esse tipo de matrimônio também, né? Contra esse matrimônio, em detrimento de muitas mulheres que de fato queriam se casar e não casavam porque não tinham condições de pagar o dote para a família do noivo. Até hoje, né? A gente é assim: quem faz a festa de casamento? Hã? Acho que mudou um pouco. É a família da noiva ainda? É? Eu lembro que em casa foram do quarto, né? Meu pai falou: ó, só está perdido, né? Eu passei com a filha, era para ser 6, né? Lá em casa tem que bancar tudo. Mas é pouca coisa. Não está fazendo festa para encher a barriga dos outros, nada não. Imagina. Vai lá na igreja, celebra o casamento, dá um docinho na porta lá e tchau para você, filho. Fazer um almoço ali para os mais chegados. Não fica fazendo festa para encher a barriga dos outros. Você pode dar uma comida que está queimando a língua, vai sair gente falando que estava frio, né? Vai sair gente falando que a comida estava fria, vai botar defeito. Pode fazer umas flores importadas da Holanda, traz um caminhão refrigerado. Nossa, aquela flor estava feia, né? Vamos pôr defeito. Vai ficar fazendo festa para os outros caras. Lá tem gente que gastam. Eu cheguei para um casal em Unaí e falei assim: nossa, aqui essas noivas aqui gastam uma dinheirama com casamento, né? 500 mil reais numa festa. Aí eles olharam para mim assim: quanto, Frei? 500 mil reais numa festa, Frei? 500 mil é o vestido da noiva. Eu, vocês estão entendendo? É contra essa realidade que Santo Antônio fala que até hoje perdeu o nosso tempo. Quando a gente fala com alguém para casar, que a pessoa fala: não tem condições. Que condições? A condição que precisa ter é um saber quem é o outro, se conhecer, que hoje não estão fazendo mais. Estão casando no escuro, só porque é bonito, só porque é bonita, beleza passa. Beleza passa. Quem não é gordo fica, quem não é barrigudo fica, quem não é careca fica, né? Gravidade puxa tudo para baixo, né? Mulher vai ter celulite, celulose, tudo que tem ose, vai ter, né? Basta vir uma gravidez. Gente, tem que amar alguma coisa, que tem demais, que beleza passa. Eu brinco com as minhas irmãs: nossa, vocês eram tão bonitas. Aí as irmãs me batem, eu: não, hoje vocês são lindas. Aí elas falam: beleza. Mas é verdade, porque eu conheço as minhas irmãs, a beleza dela, né? São mulheres maravilhosas, né? E assim, em casa também, seja mulher ou rapaz, tem que aprender a gostar de algo. A beleza é só uma isca, né? Mas se ficar nisso, vai acabar. Se for dinheiro, vai acabar. Porque se fosse dinheiro que fizesse casamento durar, não conheço tanta gente que é rica, o casamento acabou. Aí, vou esperar formar primeiro. Vou esperar comprar uma casa primeiro. Vou esperar comprar meu primeiro carro. Não esperar que nada, não quer casar. Né? Agora tem que procurar conhecer também, né? Procurar conhecer a pessoa. Aí tem gente que chega assim: meu namorado, me desculpe quem faz, eu não tenho nada contra, mas assim, pedir para abençoar a aliança de namoro. Eu falei: gente, é para conhecer. Você não abençoa a aliança aqui, noivado, e olha lá, né? Namoro é para conhecer. Você viu que não presta? Eu ia falar uma coisa que eu não vou falar, vocês não merecem, mas deixo só para o meu pensamento. Cartão vermelho, vamos falar outra coisa, manda embora, né? Namoro é para a gente ver se a mulher sabe cozinhar, que valores que ela traz dentro de si, se ela, né, sabe se cuidar, sabe cuidar da família, se ela é zelosa dentro de casa. Se ela não tem atenção, não tem corresponsabilidade dentro de casa nenhuma. A mulher também vê se o cara é trabalhador, o cara morre de preguiça, quer que o mundo acabe barrando para morrer encostado, né? O cara levanta, ele vai estar cansado, ele tinha um pesadelo, você ainda está trabalhando. Você vai casar com um cara desse? Vai casar com um jeito desse?
liberdade de namorar. Você não pode ir para lugar, não. Você não pode fazer isso. Racha fora. Racha fora. Né? Mulher que não é companheira, namoro é para isso, é para a gente ver se agora vai abençoar a menina. Você não queria nada. A minha prima, eu já disse, esse aqui é o meu genro. Sabrina casou? Não, eu falei, que genro? Nada, filho. Você nem sabe se o cara presta para estar chamando de genro. Genro é depois que casa. Depois que casa. Meu genro. Que genro de nada? Você não sabe se o cara vai ser bom na sua vida? Já está chamando ele de genro? E chamando de nora? Não sabe se é bom ainda. É namoro. Namoro é para conhecer, sabe? A gente não vai comprar roupa, você não experimenta, você não prova. Então namoro é para provar. É para ver, vamos ver se serve para mim. Né? Vai, depois você leva o número no seu. Né? Aí chega lá e você fala, onde eu vim amarrar meu burro? Onde eu vim amarrar meu burro? Isso que eu cheio de maniborro. Né? Aí depois chega para a gente falando, ai, o que eu fui fazer? Mas se eu chegar aqui e falar, não, casa não vai dar certo, não. Você vai aprender. Ah, não, eu amo, não sei o que. Aí Santo Antônio está dentro dessa realidade, desse contexto. Só que ela, eu não sei se você pode dizer que é pior, era um contexto em que os casamentos se davam de maneira arranjada. Em Minas era muito comum isso. A filha do fazendeiro tal vai casar com o filho do fazendeiro tal, para ficar tudo na mesma família das terras. Não correu o risco de casar com nenhum pobretão ou nenhuma pobretona e as terras ficar com a família pobre. Então é muito isso, tinha muito. Em Minas é muito casamento arranjado. Né? Quem é mineiro sabe, mais antigo então. Aí nesse contexto, Santo Antônio foi viu um santo casamenteiro por causa desse auxílio que ele deu a essa noite, como bem disse a dona Valdeci, né? Desse contexto. Por causa desse elemento, né? Só por causa dessa questão. Agora, claro que Santo Antônio lembra outras dimensões que devem existir no matrimônio, né? Diálogo, humildade. Quanto humildade, esse é difícil. Humildade. Os casais precisam praticar muito. Todo mundo sempre quer estar com razão. E eu sempre estou certo. Eu errei, mas você. Falta de humildade. Aí, vamos pegar assim. Vamos parar aqui um pouquinho, só para eu lembrar um pouco a liturgia, que vai estar atrelado bem mais tempo que eu estou falando. Primeiro, a questão da fé, que aparece hoje na leitura de hoje. Eu quero pegar o Reis 7, de 7 a 16. Essa leitura é a famosa leitura do profeta Elias, num tempo de muita seca na região de Sarepta. Ele está faltando comida para todo mundo, porque não está tendo água, não está chovendo, e ninguém está conseguindo plantar, e a reserva de comida está acabando. Elias está caminhando pelas casas e encontra a casa dessa viúva de Sarepta, e fala com ela, faça alguma coisa por mim, que eu estou com fome. Ela fala, meu Senhor, eu só tenho. Ela é uma viúva e o filho órfão. Lembra no Evangelho que a gente tem que orar pela viúva e pelo órfão? Ela era viúva e um filho órfão. E ele diz, faz alguma coisa para a gente comer, eu estou com fome. Meu Senhor, só tem uma flor de farinha. Você é uma mão assim, flor de farinha, você tem uma palma na mão. Vocês têm uma madeira aqui, né? Sabe que é a flor, uma flor de farinha de trigo. Seria alguma coisa na palma, na mão, assim, muito pouca coisa. E um pouquinho de azeite, que era para fazer comer e esperar a morte chegar. Ou seja, o resto. Por que isso é importante? Se nós recordarmos a liturgia do último domingo, essa domingo da semana comum, que nós ouvimos essa semana, esse início da semana, lá na carta de São Paulo aos Romanos, quem é o modelo de fé lá que São Paulo apresenta para a comunidade romana? Vocês estão lembrados? Quem quer, tem que comentar a memória de vocês, quem foi a missa aí? Aí depois o pessoal confessa que falou na missa, mas não lembra quem falou na missa, né? Quem lembra? Quem foi a missa do livro? Não lembra não, né? Vocês lembram a leitura? São Paulo aos Romanos, o que ele falava? Para eles? Não vão lembrar, né?
Quem foi à missa? Levanta a mão. Ninguém agora foi à missa. Todo mundo. Gente, vamos lembrar que São Paulo disse assim, que o modelo de fé que ele apresenta lá é Abraão. Abraão é um modelo de fé. Mas aí quando eu falava do Abraão como modelo de fé, só que na Bíblia tem vários outros. Por isso é importante a gente ler a palavra de Deus. Tem tantos outros, mas aí ele apresenta Abraão. Por que eu estou falando de Abraão também? Porque eu dizia assim, é muito fácil, e aí é importante para quem casa também, né? Por isso que eu estou falando, às vezes a pessoa, vamos casar só quando a gente tiver a casa, só quando tiver não sei o quê. Mas aí não, durante o casamento não tiver nada disso. E aí, vai acabar o casamento também? Porque não tem? Né? Porque ter fé quando a despensa está cheia de comida, ter fé quando tem dinheiro no bolso, ter fé quando tem um teto, ter fé quando tem carro na garagem, é fácil. Ter fé quando está com saúde, quando não tem doença, é muito fácil. Quero ver essa fé continuar a mesma quando não tiver o dinheiro, quando não tiver o teto, quando não tiver comida para comer, quando não tiver um carro para andar, todo mundo tiver que andar de bicicleta, igual meu pai e minha mãe já fazem para a gente a missa 3 km de distância. Era eu caminhando, eu era o mais velho, então eu tinha que andar. 6 anos de idade, tinha que bater canela, 3 km. E as minhas irmãs iam no colo, tirando sarro de mim, só não tirava porque era pequeno, né? Meu pai e minha mãe caminhavam 3 km para não ficar sem a missa comigo. Aí, na poeira, eu nem sabia a cor do tênis, né? Na poeira. E aí, ter fé quando você chega no meio da semana e vê que na dispensa não tem nada, tem gente que fala assim, estou com fome, mas lá na dispensa está cheia de comida, é só fazer. Isso não é fome, não. Fome é você almoçar e não saber o que vai jantar. Isso é fome. Fome é você tomar café da manhã e pensar, o que eu vou almoçar? Isso é fome. Agora, você está com vontade de comer e está cheio na dispensa e falar que está com fome, isso é pecado. Porque é só você ir lá fazer. Você pode chamar isso de outra coisa, preguiça. Mas não é fome, não. Fome é você tomar café e não saber o que vai almoçar. Almoçar e não saber o que vai jantar. Isso é fome. Né? Ter fé nessa situação é um desafio. E Abraão foi num momento difícil da vida que ele demonstrou, mesmo assim, ele não deixou de ter fé em Deus. E aí hoje é a viúva de Sarepta. É fácil, você imagina, você não tem nada na sua dispensa para comer, o dinheiro, a conta, não dá para comprar nada, não tem nada, tem um monte de gente doente em casa, aí chega alguém na porta da sua casa, você fez uma comidinha de maldade para os seus filhos, aí chega uma mulher com uma criança nos braços na porta de casa, pedindo comida, o que você faz? Aí que está a fé. Poxa, o que eu tenho na mão para mim e para meus filhos. Foi o que a viúva falou, mas só tem para mim e para o meu filho e você. Confia em Deus. Confia em Deus. Aí, faça. Ter fé é quando nós não podemos nada. Ninguém pode nada, só Deus. Só Deus. Você não pode fazer nada, você não tem dinheiro, você não tem saúde, você não tem, a única coisa que você tem é fé. Fé é quando você começa, nada que você pode fazer, não tem nada para te socorrer, nada, aí você mantém-se firme, confiante, independente, que Deus vai fazer alguma coisa. Isso é fé. Mas ela é mostrada nessa situação. Aí a viúva de Sarepta, eu estou falando dela por causa disso. Foi nesse contexto que ela teve que mostrar que ela tinha fé no Deus de Israel. E quando ela foi lá e fez como o profeta falou, tudo aconteceu. Tudo mudou. Quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, tudo pode acontecer. Agora, o que impede que isso possa acontecer? Aí Santo Antônio apresenta algumas coisas que dificultam, né? Uma delas, a avareza.
Não sei se já falaram, alguém já falou aqui sobre a avareza. E a outra coisa, sabe o que é? Soberba. Tem outros, vamos falar da avareza e da soberba. Por que essas duas coisas existem? Justamente por causa disso. Falta de humildade. Vocês sabem o que é a soberba? A soberba, pessoal. Eu sou, né? Eu rezo muito. Vamos dar um exemplo aqui do Evangelho de Mateus, para não ficar muito parecido, não creio que está falando de mim. Então, a primeira pessoa que eu falo é para isso, né? Mas vamos dar um exemplo do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Jesus fala para os discípulos de dois homens que estavam no templo orando. Um chega e reza assim, nem se atreve a levantar os olhos, e fala: Senhor, perdão, pequei contra ti, eu cometi adultério, falei mal do meu irmão, não paguei o dízimo ordenando comigo. Aí o outro, que era mestre da lei, fariseu, falava como: Senhor, não me trate como aquele pecador, eu não cometo adultério, eu não falo mal de ninguém, eu pago o dízimo ordenando comigo. Jesus vira para os discípulos e diz: aos olhos de Deus, quem foi justificado? Os discípulos respondem o quê? O pecador. Por quê? Jesus foi feito diante de Deus, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Aquilo que o fariseu falou é a soberba. Ele é soberbo, ele é cheio de si mesmo. É a pessoa que acorda 3 horas da manhã para rezar, é o sujeito que vai à missa e acha que é melhor que o outro, que Deus tem que tratar ele diferente porque ele reza mais, porque vai mais à missa. Ele enganou, e não sou eu que estou falando, não, viu, gente? Não sou eu. Se quem não concorda com esse caso do Evangelho, quem nasceu no Evangelho que fala disso, que é o Jesus Cristo que fala sobre isso. E falou no domingo, no Evangelho o Evangelho que nós ouvimos no domingo. É Jesus. E fala que nós enxergamos o mosquito dentro do copo, mas não enxergamos o cabelo. Isso é soberba. A soberba é quando eu me envaideço de mim mesmo. Aliás, o que fez o diabo cair do céu não foi esses pecados, foi a soberba. A soberba é o pior veneno dentro da vida de comunidade. A soberba, porque ela é fruto da falta de humildade, de um coração humilde, de um coração sereno, de um coração que coloca sua confiança no Senhor, não em si mesmo, de um coração que sabe que Deus olha por ele, a face de Deus, como está dizendo o Salmo hoje, resplandece sobre nós, não por nossos méritos, mas pela graça de Deus. Era São Paulo está falando no finalzinho da carta aos Romanos, no domingo. Nós somos justificados pelo quê? Pela ressurreição de Jesus. Por isso que Jesus está falando, não vim chamar justos, vim chamar pecadores. O soberbo acha que Jesus veio chamar ele, porque ele se intitula justo. Ah, Frei, quer dizer que eu não preciso rezar? Não entendeu nada. Eu sei que você não deve rezar para subjugar a Deus a sua vontade. Ah, eu rezo, agora Deus tem que fazer tudo o que eu quero. Não, é esse que é o problema. O soberbo acha que porque ele é ministro da Eucaristia, porque ele reza, porque ele levanta de madrugada para rezar, que Deus não pode deixar de ter o pedido dele como aquele cara. Não me trate como aquele pecador. Ou seja, não deixa acontecer as coisas ruins comigo, porque eu rezo, porque eu faço tudo o que o Senhor quer. Aí o que Jesus diz? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E fala para os outros: cuidadem, as prostitutas e os cobradores de impostos vão perceber vocês no reino dos céus. Por quê? Às vezes aquele que teve um coração humilde, aquele que teve humildade, como o pecador lá que rezava, teve humildade de reconhecer diante de Deus sua pequenez, sua miséria, sua fraqueza. A igreja é cheia de padre soberbo, cheia de bispo soberbo, cheia de fiel soberbo. A mídia social está
cheio aí nas internet. Santo Antônio foi um homem da humildade. Inclusive, ele é crítico da gestão dos agostinianos e entrou para a ordem dos franciscanos. Vocês já viram o Frei Vicente, o Frei Romualdo, eu, usando o hábito que a gente usa, que é o nosso hábito, carmelita. Os franciscanos usam um hábito da mesma cor. Aquele hábito é chamado o hábito dos mendicantes. Sabe por quê? Você já viu que a cor dele é marrom, né? Sabe por que a cor dele é marrom? Para lembrar a terra. Daí vem a palavra humildade, que tem raiz na palavra humus. O que eu vou falar humus? Humus tem raiz na palavra terra, ou seja, ser como a terra. Onde que a gente pisa? Na terra. Aquele que está no chão, aquele que está abaixo. Ser humilde não é ser bobo, não. Não confunda. Tem gente que acha que ser humilde é ser bobo. Então, um tapa na minha cara, não é isso, sai de pé. Isso não vou dar outro. Né? Ser humildade é saber que você, né, não pode ficar aí, não. Reconhecer que você é fraco. Santo Antônio foi muito humilde. Humilde na maneira de falar, na maneira de acolher, na maneira de tratar os outros. Às vezes falta tudo isso entre nós, né? Na nossa comunidade, na nossa família, entre o marido e a mulher, entre os filhos e os pais, entre os irmãos, entre os membros da comunidade, entre o clero. Às vezes falta muita humildade. É o que rasga ser, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu contei que a gente quer toda a missão não é minha, não é minha, é de Jesus. Amanhã a gente pode morrer, fica tudo aí, tudo continuar, nada vai acabar, porque a gente saiu daqui. Eu estou aqui em meu nome, estou em nome de Jesus Cristo. Eu não estou falando nada aqui da cabeça, eu não sou inteligente nesse ponto, né? É Deus. Estou falando de Jesus, Ele quer, né? Olha que a gente canta aquela música, vamos orar, né? Senhor, Jesus Cristo, fazei do nosso coração manso e semelhante, humilde e semelhante ao vosso. É isso, o coração de Jesus era humilde. Então Santo Antônio se inspirou no Evangelho, no testemunho de Jesus, que se fez humilde. Se fez humilde. Era Deus, se fez homem como nós, exceto no pecado. Aí Santo Antônio, inspirado em Jesus, na obediência, na humildade, aceitou viver esse projeto também. Agora, é que vem a questão, e a comunidade de Santo Antônio? Né? Como é que está a prática da humildade entre nós? Nós somos humildes? Como é que está a prática da humildade na nossa família? Né? Entre os esposos, né? E os irmãos, os filhos com os pais? Nós estamos sendo humildes uns com os outros? Na comunidade, nós somos humildes? Tem gente que é tão soberba que ele acha que se sair da comunidade, a comunidade vai fechar. Né? Aí eu estou 40 anos na comunidade, por isso que não muda nada. Né? Está na hora de sair. Então, uma vez eu falei uma coisa para eles. Eu estou tentando tentar na língua, eu estou falando as coisas que eu vi já. Acho que eu tenho que falar mesmo, né? Chegou a comunidade, a pessoa tem 40 anos que eu estou aqui. Eu falei, sério, eu sou 5 anos, eu tenho que dizer para o senhor, está na hora de sair. Vai para outra pastoral. 40 anos que eu sou ministro, ninguém quer ser mais, porque acha que é todo o ministério dos mestres, né? Aí só ele cuida, aí quando morre dá problema. Ninguém sabe onde está a chave, ninguém sabe como é que fazia, ele não preparou ninguém para ficar no lugar. É tão soberbo, tão cheio de si, que achava que se ele morresse, tudo ia acabar. Então só ele podia tomar conta. Falta de humildade. Eu falei, vem cá, vamos fazer junto, para você ir à igreja também? Não, olha, eu faço. Gente, isso mata uma comunidade. Isso acaba com a comunidade. Gente que quer participar da liturgia, não quer participar de reunião. Vamos fazer uma reunião para a gente conversar sobre a liturgia? Eu não posso, eu tenho compromisso. Mas pode colocar meu nome para a leitura. Eu não coloco. Não coloco. Eu que vim sabendo. Eu tenho outras coisas da liturgia que a gente precisa conversar. A comunidade precisa sentar.
A equipe de liturgia, a gente sabe quando não sentou para conversar. A gente sabe. A gente sabe quando a equipe de canto ensaiou. Sabe, eles não festival de desencontro. O violão foi para cá e a voz está lá. A leitura, gente que lê tropeçando. Aí, claro, tem as pessoas que a gente pega às vezes do Lázaro na porta, não tem nada. Mas se a pessoa pegou, era equipe de liturgia, tem que fazer reunião sim para dar uma vida antes. A falta de humildade, às vezes, é uma pessoa que diz: não, eu sei ler bem, eu leio bem. Não leio, não, eu preciso se reunir. A gente precisa sentar com irmãos, conversar. Ninguém faz nada sozinho, ninguém sabe de tudo. Então, Santo Antônio nos ensina isso hoje. Aí, por que é importante a gente, eu citei a avareza também, que é, a gente lembrando do Evangelho de Mateus também, que fala: onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. A gente precisa esvaziar o nosso coração para ser humilde também. Se o nosso coração estiver cheio de vaidades, só do ter, eu sou importante que eu tenho, a família é tal importante que é a comunidade, porque é uma família de dinheiro. Não, ninguém é melhor que ele que tem dinheiro. Todo mundo é igual. Às vezes a gente encontra gente que tem dinheiro, acha que eu tenho que ir lá na casa dele e tem que dar prioridade para ele. Chega na igreja, tem que ser tratado diferente. Aqui não é repartição pública. Aqui é a casa de Deus. E Deus não trata ninguém com diferença. Tem família que acha que é diferente, que é a família tal que tem dinheiro, sabe? Que tem que ser tratado diferente. Não, é todo mundo igual. Não é melhor porque tem dinheiro, não é? Isso é avareza. Eu sou cheio do meu poder. E eu acho que o que me distingue dos outros é o fato de eu ter dinheiro, de eu ter posses. Avareza. Como é? Aí Santo Antônio diz: como que a gente pode vencer esses dois males? Com a humildade. A gente ser humilde, nós vamos vencer a avareza e a soberba. É o antídoto. Quando a gente aplicar por bola, dá o antídoto, né? Então, para vencer esse veneno da avareza e da soberba, é o antídoto da humildade. Cultivar uma vida de humildade. Quem vai ajudar vocês? Vocês devem inspirar no testemunho de Santo Antônio. Como que Santo Antônio fez para cultivar a humildade? Oração, contato com a palavra de Deus. Não tem jeito, senão vai dar com na água. Não vai ser ouvido se não tiver contato com a palavra de Deus. Contemplação, contemplar o Senhor. Ele tem um momento de contemplação para se encontrar com Deus. E aí a gente pode vencer a soberba e a avareza, cultivando uma vida de humildade. Inspirados também no testemunho de São José de Anchieta, que deixou a sua vida, a sua terra, lá na Europa, veio catequizar os índios aqui no Brasil, com belíssimas poesias, aprendeu o idioma dos indígenas, do tupi, e com isso possibilitou ele ajudá-los a conhecer a palavra de Deus. Só que hoje a igreja mudou. Ninguém pode chegar e empurrar uma religião para o povo, porque isso não é evangelizar. Sabe, a gente peço licença para vocês para usar uma palavrinha que a gente usa, de repente alguém conhece aqui, muita gente faz por aí, aquele negócio de você tem que ir lá para a igreja, a gente chama isso de proselitismo. A gente não pode ficar fazendo isso. Primeira questão para evangelizar é que a gente sai achando que eu tenho Deus e o outro não. Isso é soberba também. Falta de humildade. Inclusive, muita gente antigamente pensa assim: eu vou evangelizar, vou levar Jesus para aquela pessoa. Não, uma missão que nós vamos fazer uma vez, uma pessoa falou: vamos lá levar Jesus. Quando ela falou assim: gente, eu queria dar um testemunho para vocês. Quando nós fomos para a missão, eu achei que estava indo levar Jesus. Eu quebrei a cara. Eu cheguei lá e ele estava lá com outras pessoas. Moral da história: eu cheguei à conclusão que quando nós vamos em missão, nós não vamos levar Jesus. Nós vamos ajudar a pessoa a descobrir que ele já está com ela. Jesus já está lá, mesmo diante da sua integridade, mesmo diante da sua dor, mesmo diante das suas tristezas, Jesus está lá com ela.
isso. Na época de São José de Anchieta não fazia isso, mas ele contribuiu muito para a formação dos indígenas aqui do solo brasileiro. Porque ele poesias velhas, hoje é muito difícil pessoas que gostam de ler poesias, né? Ler já é difícil, quem dirá poesias. As de José de Anchieta valem a pena, são belíssimas as poesias. Então nós inspiramos hoje então no testemunho de São José de Anchieta, no testemunho de Santo Antônio, na vivência da humildade, para vencer a soberba e a avareza. E também o testemunho de fé da viúva de Sarepta, que mesmo diante das dificuldades, não deixou de confiar em Deus. Essa é as mensagens que nós temos que guardar para hoje. Do contrário, escolhemos mal o nosso papel. Beleza? Então vamos pedir ao Espírito Santo nessa noite, que nós estamos caminhando para celebrar a festa de Santo Antônio, que a comunidade possa amadurecer a prática da humildade. Olha no coração, você é humilde? Olha dentro do seu coração agora. Você é humilde? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, deste contexto de novena, nos colocamos diante do Senhor e sempre age em nosso favor, porque nos ama. E elevemos com confiança as nossas orações e as nossas preces. Foi ela daí. Cada prece, respondemos: Senhor, fazei brilhar sobre nós a vossa face. Senhor, fazei brilhar sobre nós a vossa face. Para que a luz de Cristo brilhe nas ações evangelizadoras da Igreja, em favor de toda a humanidade, rezemos. Senhor, fazei brilhar sobre nós a vossa face. Para que a luz de Cristo brilhe na sociedade mediante aos pequenos e grandes gestos de justiça e partilha, rezemos. Senhor, fazei brilhar sobre nós a vossa face. Para que a luz de Cristo brilhe na vida de cada um de nós e sejamos sal da terra e nossa vida familiar, rezemos. Senhor, fazei brilhar sobre nós a vossa face. Deus de amor e bondade, acolhe solicita os pedidos de vossos filhos e filhas reunidos em torno da mesa da palavra da Eucaristia. Ele que vive e reina para sempre. Amém. Eis o momento de entregar, Senhor, os nossos corações essa oferta de amor, junto com pão e o vinho, colocamos em teu santo altar, a exemplo de Santo Antônio, a nossa vida e o nosso amar. Eis o momento de entregar, Senhor, os nossos corações nessa oferta de amor, junto com o pão e o vinho, colocamos em teu santo altar, a exemplo de Santo Antônio, a nossa
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, atende benigno as nossas súplicas e livrai-nos de toda culpa, para que, por vossa graça purificadora, sejamos perdoados pelos mistérios que celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever, salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a memória São José de Anchieta e fortaleceis a nossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, e dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do nosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Norberto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na nossa amizade. Lembramos hoje de São José de Anchieta, cuja memória celebramos, e de Santo Antônio, que nos preparamos para a sua festa, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Somos chamados filhos de Deus, e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a vossa feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, retiras o pecado do mundo. Tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retiras o pecado do mundo. Tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retiras o pecado do mundo. Dai-nos a paz, a vossa paz. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Eis que estarei convosco todos os dias, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
nos reúne a ceia sagrada, comunhão no pão forte da vida, segurança de nossa jornada. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que ninguém deixa só, vem gritar falta pão nessa mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Santo Antônio do pão dos sofridos e da gente que a fome devora, vem ouvir o Brasil os gemidos, vem preces de povo de fora. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que ninguém deixa só, vem gritar falta pão nessa mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Santo Antônio intercede agora, ao rogar pelo nosso país, vem conosco mudar essa história e fazer esse povo feliz. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só, vem gritar falta pão nessa mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Palavra de Deus nos convida, nos reúne na ceia sagrada, comunhão do pão forte da vida, segurança de nossa jornada. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só, vem gritar falta pão nessa mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Santo Antônio do pão dos sofridos e da gente que a fome devora, vem ouvir o Brasil os gemidos, vem preces de povo de fora. Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só, vem gritar falta pão nessa mesa, roga a Deus pelo povo tem dó. Oremos. Senhor nosso Deus, os sacramentos que recebemos alimentem em nós a mesma fé transmitida pela pregação apostólica e que São José de Anchieta guardou com solicitude, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Todo mundo tem a folha para rezarmos o meu hino. Meu glorioso e amável Santo Antônio, eu vos ofereço estas saudações, orações e honras a vossas heróicas virtudes em santidade admirável. Peço-vos humildemente, me alcanceis de Deus, nosso Senhor, e de sua Mãe Maria Santíssima, junto de quem gozais de tanto poder, uma resolução firme de seguir vossos exemplos, para que, dirigindo meus passos por este caminho, na imitação de vossas virtudes, encontre afinal a eterna felicidade. Rogo-vos que me alcanceis também, no mesmo Senhor, o auxílio para todas as minhas necessidades, tanto espirituais como corporais. Por vosso intermédio, espero alcançar estes benefícios do Altíssimo. Tenho a certeza de que não faltareis com a vossa proteção a quem, como eu, tanto confia no vosso amparo. Amém. Glorioso Santo Antônio, com Deus menino, nos braços fazei que ele nos prenda, como seus amorosos laços. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso Santo Antônio, se vossa língua é bendita, fazei que vossa doutrina na minha alma esteja escrita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso Santo Antônio, em milagres tortuoso, pedi a Deus que me dê um coração fervoroso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as
Breve exorcismo de Santo Antônio. Eis aqui a cruz do Senhor, fugi inimigo da vossa salvação, da nossa salvação. Venceu o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Aleluia. Cristo vence, Cristo reina, Cristo manda com o império, Cristo nos defende de todo mal. Cristo vem em paz. O Verbo se encarnou e Deus se fez homem. Santo Antônio, que expulsais os demônios, rogai por nós. Rezemos juntos. Ó Deus, nós vos suplicamos que a presença de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, alegre a vossa Igreja, para que, fortalecida sempre com os auxílios espirituais, mereça gozar as alegrias eternas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado. Justiça da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei
pela igreja peregrina, intercedei, pelos jovens namorados, intercedei, pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. vós irmãos dos pequeninos, Intercedei, pelos pobres e doentes, intercedei, pelos tristes e abatidos, intercedei, pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. para o mundo ser mais justo, Intercedei, pela paz da humanidade, intercedei, para sermos mais fraternos, intercedei, pelos nossos sacerdotes, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Nesta oração final, nós vamos lembrar de todas as famílias que fazem parte da comunidade de Santo Antônio, todos os devotos de Santo Antônio, todos aqueles que caminham na fé e na esperança, que Santo Antônio possa interceder para que possamos seguir os passos de Jesus, inspirado no seu testemunho, vencendo os perigos desta vida, para que nós possamos estar atentos à voz do Senhor, ouvindo o seu Evangelho. Neste momento dessa oração, pensemos principalmente no tema dessa proposta da reflexão de hoje, a questão da humildade, os ensinamentos de Santo Antônio para cultivarmos este dom tão precioso em nossas vidas. Ó glorioso e querido Santo Antônio, o vosso amor a Deus e vosso zelo em propagar seu reino, vossa compaixão para com os mais pobres e deserdados, vossa devoção ao menino Jesus e à sua Santa Mãe, mereceram-vos durante vossa vida e após a vossa morte o dom dos milagres. Lembrai-vos, ó querido Santo Protetor, de que nunca se ouviu dizer que fosse abandonado aquele que a vós recorresse, implorando vossa proteção. Com fé e confiança, recorro a vós e imploro humildemente que atenda a meu pedido. Amém. Amém. Pelos avisos da comunidade, por essa noite, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. É com muita alegria que a comunidade de Santo Antônio, acolhe com carinho a comunidade divina, Espírito Santo, que veio hoje nos alegar na liturgia cantada, e a comunidade de Padre Ezequiel, que veio hoje também nos alegar na liturgia falada, aos nossos acólitos de Coroinha, e principalmente a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que tirou um tempinho, e veio celebrar conosco hoje o 6º dia da novena de Santo Antônio, tá? As comunidades que nos visitam pela primeira vez, ou que já estão nos visitando para acompanhar o novenário conosco, sintam-se todos acolhidos, sintam todos abraçados pela comunidade de Santo Antônio.
Amanhã teremos, no nosso 7º dia do ordinário, a comunidade São Cristóvão, na liturgia cantada, e a comunidade São Vicente, na liturgia falada, tá bom? Após a bênção, teremos galinhada, tá? Galinhada e chá de amendoim, tá bom, gente? E também estamos vendendo a pizza, que será entregue dia 20, né? Dia 20, tá bom? Tem poucos, aqueles que ainda não adquiriram, botar adquirindo aí, beleza? E aqueles que puderem contribuir para a construção do nosso templo, para o conforto de cada irmão, cada fiel que ajuda, que colabora. Amém? Esse tempo de novenário é um tempo muito rico para a comunidade. É o tempo que a comunidade está dizendo que escolheram bem o seu santo padroeiro, o seu santo patrono, e que confiam na sua intercessão para a caminhada de seguimento de Jesus. O santo não é o centro, né? O centro da salvação é Jesus Cristo, mas os santos são aqueles que souberam dar prova de amor e fidelidade ao Evangelho de Jesus. E vocês aproveitem bem esse tempo. Esse é um tempo de festa, um tempo de alegria, um tempo de ler mais sobre Santo Antônio, ler mais o Evangelho, porque ele se tornou o homem que se tornou santo, porque foi um homem da palavra de Deus, trouxe a palavra de Deus na sua vida e no seu coração. E a comunidade então possa fazer o mesmo, aproveitar esse tempo para mergulhar mais no mistério da palavra de Deus, e trazer na vida e no coração. Dentro desse espírito, nós elevamos nossas preces à Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão, juntamente com Santo Antônio, por toda a comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José de Anchieta e Santo Antônio, desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar Deus com as vossas vidas e de paz e todos os noite abençoada, e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Os homens enamorados vem fazer suas orações, pedindo a Santo Antônio que una seus corações. Santo Antônio, querido povo, aponta o prisionero. Santo Antônio, querido povo, aponta o prisionero. Sempre de novo aponta Jesus. O meio do povo sempre pensa luz é Jesus. Também os que são casados da igreja vem implorar, pedindo pra Santo Antônio o amor vai se acabar. Santo Antônio, querido povo, aponta o Cristo. Santo Antônio, querido povo, aponta o Cristo. Sempre de novo aponta Jesus. No meio do povo sempre essa luz que é Jesus.